Olá, nossa boa noite a todos, os espíritas de Passo Fundo e região. Hoje vamos ter o prazer de falar do Evangelho no lar e seus benefícios, no acolhimento à família com perda de ente querido, vítima de suicídio, enfim, um apoio à família que o Evangelho no lar proporciona. Então, antes, porém, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao plano espiritual que nos ajude, que nos dê condições de fazer o melhor possível nesse momento, que possamos levar a mensagem, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa doutrina. Prezado Mestre, damos início então ao trabalho dessa noite. Obrigado, assim seja. Como foi dito, nós vamos falar hoje do Evangelho no lar e seus benefícios, no acolhimento à família com perda de ente querido. Então, segundo André Luiz, o Evangelho no Lar é uma reunião familiar realizada semanalmente, no dia e no horário pré-estabelecido, em torno do estudo da doutrina espírita sobre a luz do Evangelho do Cristo e com a proteção moral da oração. E quando começamos a prática do Evangelho no lar, isso é muito importante. A espiritualidade vê essa iniciativa, da família com bons olhos. E os benefícios já começam a ser sentidos logo após a implantação do Evangelho no lar. A família já começa a ser beneficiada. Primeiro, ao iniciar a reunião, uma jarra com água em copos para todos possam beber a água magnetizada. Depois a prece de abertura, a leitura e comentário do livro Evangelhos com o Espiritismo, desde o início, se possível, dependendo do grau de conhecimento doutrinário da família, pode começar pelo prefácio, sem problema nenhum. E leitura e comentário de um trecho. E um detalhe importante, o Evangelho com o Espiritismo ele é para ser lido assim, com frequência. Lido não, estudado. Não é um livro para ser lido e colocado lá na estante, não é? Então assim, quando no Evangelho você já leu o livro todo, já estudou o livro todo, comece novamente. Isso é muito importante porque a gente vai aprimorando mais ainda o conhecimento. Muita coisa que a gente tem a impressão que você não viu antes, mas está vendo na segunda leitura. Então, após a leitura e comentário do Evangelho do Espiritismo, podemos fazer uma segunda leitura do livro Pão Nosso, também no mesmo critério, uma sequência, leitura e comentário. E logo após, as vibrações, que é vibrar amor para as pessoas que necessitam do nosso conhecimento, enfim, todas as pessoas que possam ser beneficiadas com aquele momento. E depois a prece de encerramento. Então é um trabalho muito simples mesmo, mas nós não temos ideia do que os espíritos fazem durante esses minutos que nós ficamos reunidos ali, em família. Nós não temos ideia, fazem muita coisa boa mesmo, principalmente se ela surgiu algum imprevisto, por exemplo, a perda de um ente querido. Nesse momento, a espiritualidade está pronta, está ajudando, está colaborando, está fazendo de tudo. E à medida que a gente vai fazendo o Evangelho no lar, o ente querido desencarnado também é beneficiado. Muitas pessoas não imaginam isso. Todos nós somos beneficiados, principalmente os encarnados. O ente querido da família, o pai, a mãe, o irmão, ele é beneficiado. Por quê? Como fazemos o Evangelho no lar, nós estamos melhorando espiritualmente, o ambiente em casa está cada vez mais harmonioso, o padrão vibratório a gente procura manter sempre num nível elevado, então a família está bem e, consequentemente, essas vibrações de bem-estar, o ente querido desencarnado, ele também recebe lá. Olha só como é importante nós ficarmos bem, pensarmos no bem, ajudar, colaborar, fazer de tudo para que nós possamos fazer o melhor possível. Para que nós tenhamos assim uma convivência melhor.
certo? Porque aí nós vamos impedir que haja influência negativa. Certa vez estava conversando com um amigo, integrante de uma reunião mediúnica de desobsessão. Ele disse que conversou com o espírito que estava assediando uma família. Esse espírito e mais alguns lá, uma equipe, estavam fazendo uma confusão lá com a família. Estava tudo confuso, de perna para o ar, podia se falar. Aí ele me perguntou, por que vocês estão perturbando tanto essa família, né? Por que vocês estão assim, deixando ela em situação muito difícil? Vocês devem algum compromisso do passado, alguma dívida? Eu falei, não tem nada disso. A gente nem conhecia essa família. É que nós estávamos na rua, eles estavam brigando aqui dentro, nós entramos, fomos atraídos. Aí ficamos aqui e a gente se diverte com eles. Certo? Então vocês observam o seguinte, que tudo depende de nós. Se nós mantivermos um pensamento elevado, boa leitura, boa conversa, certo? Evitar que determinados procedimentos, evitar ficar gritando, discutindo, nós vamos manter um padrão vibratório elevado. E, consequentemente, a espiritualidade elevada vai estar ajudando, impedindo que haja essa interferência negativa. Porque se a família estivesse bem, se conversando, sem discutir, sem ficar brigando, eles iam passar na rua, nem iam sentir a casa, não iam nem perceber que tinha aquela casa, aquela família ali, né? Mas como a família estava em desarmonia, eles foram atraídos. E depois de um pouco de trabalho para eles deixarem a família, né? Aí depois a família foi orientada a fazer evangelho no lar, a participar das reuniões doutrinárias na casa espírita, encaminhar as crianças para a evangelização infantil, os adolescentes que tinham lá foram encaminhados à mocidade espírita. Então, tudo isso facilitou a atuação dos bons espíritos, ajudando, colaborando na família, impedindo então que houvesse uma nova interferência. Então, nós devemos tomar muito cuidado para que nós não atraímos essas interferências. E quando há uma perda de um ente querido, se fica todo mundo chorando, triste, lamentando, certo? Que a pessoa partiu, nesse momento a retaguarda, né? A proteção fica aberta, a porta fica aberta. E os espíritos que querem se divertir com a gente, que eles querem ver o sofrimento do encarnado, eles aproveitam. Daí o motivo pelo qual o pensamento sempre é elevado, para que nós possamos fazer o melhor possível, para que nós evitarmos essas interferências, esses espíritos que querem nos prejudicar. Por isso que temos que insistir sempre na prática do Evangelho no lar, sugerir, as casas espíritas deveriam dar uma atenção assim mais específica do Evangelho lá, ensinar a família a fazer Evangelho lá com criança. Isso é muito importante. A criança tem que participar do Evangelho no lar e da evangelização infantil, para que ela fique bem. E quando as crianças estão bem, consequentemente, os adultos também vão estar bem. Então, tem que haver uma certa preocupação em cada um se empenhar para que a harmonia do ambiente, o ambiente doméstico esteja cada vez melhor. Isso que nós temos que aproveitar esses momentos, né? Então o Evangelho lá nos dá essa possibilidade. Temos livros infantis ótimos que a gente estamos sugerindo aos pais, por exemplo, panelinha de orações, que os pais devem ensinar a oração aos filhos. Depois tem outro também que é Sopa de Letrinhas, que também são livros de orações para as crianças. Então, os pais estão tendo recursos que precisam ser utilizados, para que não haja, assim, no futuro, alguns problemas que podem ser evitados. Muitos adolescentes hoje em situação difícil, porque os pais não deram a atenção necessária para eles. Não ficava junto, não se preocupava em conquistar a confiança dos filhos. Por exemplo, tem um livro
da Federação Espírita do Espírito Santo, que chama-se Juventude Interrompida. É um livro com depoimentos de espíritos que desencarnaram com menos de 20 anos. Aborto, droga, suicídio, álcool, uma série deles. Muitos deles. E eles todos passaram por situações difíceis. Então eles pediram para que eu pudesse dar depoimento para poder ajudar os adolescentes a evitar passar por que eles passaram. Porque quando eles chegaram lá no plano espiritual, eles viram que chegaram muito cedo, que a vida estava apenas começando para eles. Tudo isso porque talvez, provavelmente, falta de orientação. Por exemplo, tem um depoimento de um espírito de uma garota nesse livro, cujo título é Distúrbio Alimentar. Então ela desencarnou por distúrbio alimentar. Ela era filha única, estudante de direito, tinha o carro do ano, tinha uma boa mesada. Mas ela se achava gorda. Ficava sem comer, às vezes comia uma fruta durante o dia, mas era aquele regime que a pessoa acha que tem que fazer, que se achava gorda. Aí no final ela fala, eu desmaiei inúmeras vezes. Essa última eu vim parar aqui no hospital, no plano espiritual. Certo? Então ela sofreu muito depois. Porque ela viu a mãe dela, sentia a mãe dela sofrendo, chorando pela perda da única filha. E ela se sentia culpada. Então lá no local onde ela foi atendida, no hospital, ela foi sendo orientada, foi melhorando. Depois por isso que ela deu esse depoimento. Após um período de tratamento, de recuperação, aquele equilíbrio emocional que o espírito vai adquirindo. Né? Então ela recomenda que não façam isso. Tem um pouco, né? Por isso que os pais têm que ficar junto com os filhos, conquistar a confiança dos filhos. Isso é fundamental. Qualquer problema que o filho tiver, a obrigação deles é falar com os pais. Mas para ele falar com os pais, ele tem que confiar. E os pais têm que fazer de tudo para conquistar a confiança dos filhos. No caso desses adolescentes, né? Inclusive tem um lá que ele viveu sobre 17 anos simplesmente. Por quê? Na vida anterior ele usou e abusou do álcool. Bebia demais, perdeu tudo. Inclusive a família, não viu os filhos crescer, aniversário dos filhos pequenos, ele estava no bar, então não dava a devida atenção, não deu a devida atenção à família. E o pior, prejudicou a si mesmo. E ele antecipou a desencarnação dele, então ele tinha que viver mais anos, certo? Mais 17 anos ele teria que viver para completar um planejamento reencarnatório dele. Aí ele reencarnou, certo? Mas quando ele nasceu, já nasceu com problemas sérios do fígado. Nossa, coisa demais. Tudo consequência do passado, o álcool. E ele sobreviveu, né, 17 anos, mas sofrendo. No hospital, em casa, certo? Do hospital ia para casa, depois voltava para o hospital. E ficava nesse 17 anos sofrendo, sem pôr uma gota de álcool na boca. Certo? Então nós temos que evitar que isso aconteça com os nossos filhos. Então, no início, quando ele começou a beber, talvez os pais não perceberam, não sei. Então, como ele pegou o gosto, chegou ao ponto de estragar completamente a forma. Ele chegou a um ponto na reencarnação passada que ele já não podia nem beber mais, porque o corpo estava em situação já deplorável, ele não conseguia fazer mais nada, mal conseguia falar, né? E na reencarnação seguinte ele veio para pagar os 17 anos que ele ficou devendo na existência passada. Então, pagou do jeito que ele procurou, né?
Então, esse é um dos depoimentos. E tem mais também, vários lá, né? Todos de jovens. Interessante que esse livro ele teve origem no Encontro Estadual de Mocidades Espíritas, promovido pela Federação Espírita lá do Espírito Santo. E eles estavam presentes nesse encontro, esses espíritos. Daí que teve a origem o livro Juventude Interrompida. Eles falam, nós queremos que eles leiam esse livro, estudem o livro para poder evitar problemas no futuro. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer, né? E nem todos eram de família espírita, nem todos. Somente alguns, uns 2 ou 3, acho que são. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade para mostrar que nós devemos fazer o melhor possível, mostrar o caminho correto para os filhos, para evitar que eles caiam em situação difícil. Porque toda família sofre. E sofre muito mais quando não tem a orientação certa, não tem o esclarecimento, né? Então, é isso que nós temos que fazer, transmitir todas essas informações, incentivar a prática do evangelho no lar, né? Porque o único meio pelo qual a família pode ajudar o ente querido desencarnado é através do evangelho no lar, naqueles momentos que eles estão vibrando, na oração que é feita, tudo isso beneficia eles lá no plano espiritual, lá no hospital no qual eles se encontram em tratamento. Então nós devemos aproveitar todas essas oportunidades. O Evangelho lá nos dá essa chance de nós fazermos o melhor possível. A família reunida, né? E a criança tem que participar antes de nascer, que seria a evangelização no ventre. Então os pais têm que tomar muito cuidado com o que eles falam, com o que eles pensam. Porque não obstante ser uma criança em desenvolvimento no ventre, ali tem um espírito que está, um espírito milenário. Ele está ouvindo. Certo? Então você tem que tomar muito cuidado com o que pensa, principalmente. Muitas vezes uma gravidez indesejada, não planejada, às vezes causa uma certa confusão, dá um certo problema. A pessoa fica preocupada, e agora o que eu faço? Queria continuar estudando, não posso, não sei o que e tal. Tudo isso o espírito ele absorve. Certo? Então nós devemos tomar cuidado. Inclusive tem um caso que de uma mãe que foi conversar com o Divaldo, né, com esse problema. Ele sentia que a filha de 5 anos não gostava dela. Ela nunca manifestou amor pela mãe. Ela sentia que a filha não gostava dela. Aí o Divaldo recomendou que quando a menina estivesse dormindo, ela fosse ao lado da cama e conversasse com ela, baixinho, conversasse com o espírito, pedindo perdão se porventura ela foi a causa, né, deixou uma má impressão, que agora ela está se preparando para receber de braços abertos, que ela vai ser muito bem-vinda por ter nascido no lar. Então ela falou tudo aquilo que ela sentia pela filha. Passados uns dias, a filha lhe acordou: mamãe, eu te amo. E a filha nunca tinha tido esse procedimento, nunca tinha falado disso com ela. Então você observa que precisa tomar muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo, porque esses espíritos que estão reencarnando, eles vêm com uma série de avanços, uma facilidade para aprender tudo. E gostaríamos também de manifestar nossa solidariedade às mães, né, com filhos autistas, que o Evangelho no lar, quando implantado na família, com o filho autista, ele ajuda muito, mas muito mesmo. Então, que a família, para ficar bem, para a criança autista ficar bem, o ambiente tem que estar muito propício, tem que estar de acordo para que ele possa ficar bem. Então tem que estudar, fazer cada vez, né, a família se aprofundar um pouco mais no assunto, conversar com as pessoas,
E aí ela vai observando, quanto mais calma, por exemplo, a mãe ou o pai ficarem, os dois ficarem calmos, consequentemente a criança também vai ficar bem mais tranquila. Então o evangelho no lar, numa situação dessa, com família com filho autista, ele é uma ferramenta assim muito importante mesmo para que haja tranquilidade, para que haja essa possibilidade de contribuir, de colaborar com esse espírito. Por exemplo, eu conheço uma moça, ela tem um filho de 19 anos, ele tem um grau autismo, assim, ele é dependente, né? Ela precisa dar banho, precisa levar ele ao banheiro, tudo, mas ele é tranquilo. E principalmente depois que ela começou a frequentar o centro espírita, porque ela era muito católica, e para ela não foi fácil entrar no centro espírita. E a partir do momento que ela entrou, o filho falou, gostou. Porque onde ela ia primeiro nas igrejas, ele ficava dando trabalho, ele não queria ficar, ele queria sair, gritar, fazer uma série de coisas, que ela era obrigada a sair do ambiente. E no centro espírita ele se deu bem. Então, a partir daí, ela começou a entender, a estudar, ela se aprofundou no assunto, transtorno de espectro autista. Ela se aprofundou, mas ela se aprofundou assim, com uma certa profundidade mesmo no assunto, se interessou, se apaixonou, que hoje ela dá palestra para as mães, dá palestra em centro espírita, porque ela aproveitou. E ela lançou um livro, né? Minha Experiência com o Autismo. E no livro ela agradece assim, constantemente a presença do filho na vida dela. Não obstante a situação dele, mas ela agradece muito, porque ela se aprimorou. Hoje ela pode ajudar, entende, ele se sente bem. Ele diz que tem crise, mas é uma crise que controla-se com mais facilidade. Se tornou rara as crises do filho. Ele tem crise, mas assim o intervalo entre elas aumentou bastante. Então hoje ela controla bem, conversa com ele gosta da mãe, se sente muito bem em casa. O ambiente se tornou propício. E ela cita muito o atendimento espiritual no centro espírita, no caso do filho dela. Então ela agradece, recomenda às mães que procurem no centro espírita um atendimento espiritual, não obstante o tratamento médico. Não precisa superar nada, não precisa suspender nada. Ela pode ir ao centro espírita e fazer tratamento com o médico sem problema nenhum. Que no centro ela vai tratado espiritualmente. Isso ajuda muito. Então, o Evangelho no Lar é uma excelente contribuição à família, né, com filho autista. Então, nós recomendamos. As casas espíritas vão ter que, já deveriam estar se preparando para receber esses espíritos, receber a família com o filho autista. Isso é muito importante. Porque se aparece numa reunião pública uma mãe aflita com o filho em crise autista, o que vai fazer? Mandar ele embora, que vai falar que está atrapalhando? Não pode, você tem que acolher. Então a casa espírita tem que estar preparada para acolher. Conversar com o público a respeito, se um dia acontecer uma situação dessa, qual deve ser o procedimento. Nós temos condições de ajudar muito a família com autista, para que nós possamos fazer sempre a nossa parte da melhor maneira possível. E quanto mais tranquilo for a mãe, o pai, mais tranquilo será o filho autista. Então, o Evangelho no Lar e seus benefícios, né, tem um alcance assim, muito grande. Nós não temos ideia do que podemos fazer com o benefício, receber esses benefícios do Evangelho no Lar. Isso é muitíssimo importante. Devemos propagar mais, falar mais. O Evangelho no Lar deveria fazer parte
na programação de determinados eventos no movimento espírita, encontros espíritas. Na programação devia ter o Evangelho Lar falando dos benefícios, né? Por exemplo, nós temos um trabalho, uma palestra que é prece Evangelho Lar na gravidez. Temos também um trabalho para incentivar a presença de crianças na evangelização espírita infanto juvenil e no Evangelho no Lar. Isso é um trabalho feito para os pais. Já temos apresentado em algumas reuniões de pais, né? Então, tudo isso são oportunidades que nós podemos fazer. Inclusive, o Evangelho no Lar pode colaborar de uma forma assim, muito eficiente na obsessão infantil. Crianças com tendência ao suicídio, o Evangelho no Lar e a evangelização infantil tem uma participação muito grande no tratamento. Isso é fundamental. Crianças com mediunidade, crianças com transtorno noturno, tudo isso o Evangelho no Lar pode ajudar de uma forma assim muito eficiente. E vamos aproveitar sempre, né, essa oportunidade de mostrar, principalmente no atendimento à família com perda de entes queridos. O Evangelho no Lar é fundamental. A prece no momento ela é muito importante. Todos deveríamos fazer a nossa prece, para que nós possamos dar sequência.